O Afundanço. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de O Afundanço. Eu sou o Luís Janes e neste episódio vamos dar uma vista de olhos pelo muito que se passou no último fim de semana de 18 e 19 de março com as equipas do Sul. E em virtude da quantidade de jogos que aconteceram, o melhor é começar já e deixar-me de conversa fiada. E hoje vamos começar, como normalmente, pela Liga Betclic masculina, onde o nosso representante, o Imortal, foi até casa do Vitória de Guimarães e foi derrotado por 91-89 num jogo disputado até ao último segundo, e onde o Vitória conseguiu algum ascendente na primeira parte, bem respondido pelos algarvios na etapa complementar, sendo que no fim a Vitória sorriu à casa. Como destaques deste jogo, tivemos na marcação de pontos pelo lado da equipa da casa António Roberts com 33 pontos, melhor marcador do encontro, e pelo lado da equipa algarvia Marquis Moore com 26 pontos. Como destaques individuais tivemos pela equipa vimaranense Philandros Fleming Jr. com um duplo-duplo de 20 pontos, 6 ressaltos, 12 assistências, um roubo de bola e 38 pontos de valorização. Pelo lado da equipa albufeirense, tivemos o suspeito do costume, Marquis Moore, considerado o jogador mais valioso do desafio, com um triplo-duplo. 26 pontos, 14 ressaltos, 10 assistências, 2 roubos de bola e 45 pontos de valorização. Na classificação desta série, a situação está muito indefinida, pois, tirando o Póvoa, que segue na liderança isolado com 37 pontos, a seguir é a confusão total, pois seguem 3 equipas com 35 pontos, o Imortal, o Vitória e o Jogueira, sendo seguidos pelo Cap com 33 pontos e ainda na luta pela manutenção. Finalmente segue o Sangalhos, orgulhosamente destacado no último lugar com 26 pontos. Face a este cenário, a jornada que se vai disputar na quarta-feira, dia 22, afigura-se como decisiva, pois joga o Imortal com o Jogueira no pavilhão desportivo de Albufeira pelas 19 horas, num jogo em que a equipa da casa não pode perder pontos frente a um rival direto. E sabendo que o outro rival, o Vitória, recebe o Sangalhos em Guimarães, num jogo em que o favorito é a equipa vimaranense. O que faz com que, caso aconteça uma derrota algarvia, os dois principais adversários à disputa por um dos lugares no play-off se distanciem. Para além disso, pode acontecer, caso aconteça a derrota algarvia e o Cabo vença o Póvoa, que o Imortal se veja ainda envolvido na luta pela despromoção. Um cenário que não passa pela cabeça de ninguém. Portanto, já sabem, todos a caminho do pavilhão de Albufeira, hoje, quarta-feira, para apoiar a nossa equipa na luta por um lugar entre os melhores. Passando agora para a Liga Betclic feminina, o Imortal foi até aos Açores e, como era mais ou menos esperado, foi derrotado pela equipa do Sportiva por 63-47. Num jogo em que a equipa algarvia, apenas no terceiro quarto, deu um ar da sua graça. Como destaques deste jogo, tivemos pela equipa açoriana Aleixia Lovat, com 19 pontos, melhor marcador do encontro, 9 ressaltos, uma assistência, 2 roubos de bola e 15 pontos de valorização. Pelo lado da equipa algarvia, e considerada a melhor jogadora do desafio, foi Monique Pereira, que conseguiu um duplo-duplo com 12 pontos, 13 ressaltos, 3 assistências, 2 roubos de bola, 2 desarmes de lançamento e 20 pontos de valorização. Na classificação, o Imortal segue em 8º lugar, já apurada para os playoffs, pois a única equipa ainda com possibilidades matemáticas de chegar a esse posto é o Galitos, que está em desvantagem para com as algarvias, pois foi derrotado em Albufeira por 10 pontos e venceu o jogo em casa por apenas 2 pontos. Portanto, parabéns aos albufeirenses que a uma jornada do fim do campeonato conseguiram uma classificação que à partida pouca gente sonharia. Vamos agora virar as nossas atenções para a Proliga, começando pelo grupo de promoção, onde o Portimonense continua a sua campanha positiva, sendo desta vez a vítima o Galitos de Aveiro, com o resultado a ficar a 94-77, fruto de uma superioridade vincada durante todo o encontro, tendo a equipa algarvia vencido todos os parciais. Os destaques deste jogo foram, como marcadores de pontos, pelo lado portimonense, Matias Bernardini, com 27 pontos, e pelo lado da equipa aveirense, Raecaun Evans, melhor marcador do encontro, com 28 pontos. Como destaques individuais, tivemos pela equipa da casa e considerado o melhor jogador do desafio, Robert McCoy, com os seguintes números: 26 pontos, 7 ressaltos, 3 assistências, 4 roubos de bola e 30 pontos de valorização. Pelo lado da equipa nortenha, o destaque foi para o já falado Raecaun Evans, com os ditos 28 pontos,
a que juntou 7 ressaltos, uma assistência, 3 roubos de bola e 28 pontos de valorização. Na classificação, o Portimonense ocupa um brilhante segundo lugar, empatado em pontos com o Iliabo, ambos com 18 pontos, a 1 ponto do líder, o Galomar, e já com o BSA à distância de 1 ponto, e o Galitos de Barreira 2. Começam a ficar definidos os lugares de acesso ao play-off, com as equipas que estão nos 4 primeiros lugares a terem algum favoritismo. Passamos agora para o grupo de manutenção, onde o Ginásio Olhanense foi até ao difícil reduto da Maia e não conseguiu melhor que uma derrota por 88 a 83. Eu podia fazer uma análise do jogo, socorrendo das estatísticas da FPB, como normalmente, mas como é tradição neste espaço, prefiro dar a voz a quem lá esteve, e esta foi a análise feita pelos responsáveis do ginásio nas redes sociais do clube. Uma entrada em falso na primeira e segunda parte custou-nos esta vitória. Andámos sempre atrás no marcador e quando assim é, tudo se torna mais difícil. Faltou-nos quase sempre aquela pontinha extra de agressividade defensiva. Se a isso aliarmos momentos de desnorte em campo que nos fazem cometer violações e faltas perfeitamente evitáveis, tudo se conjuga para que a vitória esteja mais longe. Mais uma vez fomos castigados pela percentagem de 3 pontos e roubos de bola, e nem a excelente presença nas tabelas com mais 18 ressaltos ganhos que os maiatos nos valeu. Ganhámos 19 ressaltos ofensivos, quase tantos quanto os defensivos da equipa da Maia, mas ainda assim não soubemos capitalizar as segundas bolas. O final do jogo é nosso, onde encostámos os visitados às cordas, mas a falta de frescura física de um plantel que se apresentou reduzido, entre ausentes, lesionados e tocados, tolheu-nos o discernimento ou impedindo-nos de culminar uma reviravolta que seria épica. Para registro futuro, fica à vontade que a maioria dos jogadores demonstrou de mudar o rumo aos acontecimentos, nunca virando a cara à luta. Este espírito terá de ser rapidamente contaminado ao restante plantel para que as próximas 2 finais se convertam em vitórias. Então, vou agora falar dos destaques, começando pelos melhores marcadores, e aí, com o melhor marcador do desafio foi Christopher Parker, do Maia Basket, com 31 pontos. Sendo que o melhor marcador do ginásio foi Jordan Doss com 27 pontos. Como destaques individuais tivemos pelo lado da equipa maiata Evan Milligan, o jogador mais valioso do desafio com 25 pontos, 9 ressaltos, 1 roubo de bola, 1 desarme de lançamento e 32 pontos de valorização. Pelo lado dos algarvios, o destaque foi para o já referido Jordan Doss com 27 pontos, 7 ressaltos, 1 roubo de bola, 1 desarme de lançamento e 27 pontos de valorização. Antes de fechar este tema, gostava de publicitar o que o professor Bruno Henrique escreveu na página do ginásio que acho muito importante. E que foi: no próximo sábado todos os caminhos vão dar ao Ginásio Clube Olhanense, todos seremos poucos para apoiar a nossa equipa a tentar ajudá-la a conseguir uma vitória fundamental por nossos objetivos. Vamos provar que em Olhão mora a melhor afição a sul do Tejo. Eu assino por baixo e aproveito para dizer que o próximo jogo é contra o Elétrico de Pontessor, uma outra equipa que esta página costuma seguir e que também está numa luta cerrada para conseguir descer de divisão. No entanto, neste jogo o meu coração pende para os lados do ginásio, até porque a posição do ginásio está mais periclitante que a do Elétrico nesta altura. Portanto, vamos dar ouvido ao que o Bruno Henrique disse, vamos todos até Olhão, puxar pela equipa a ver se ela dá a volta definitivamente a esta situação. No outro jogo desta competição, o Elétrico de Pontessor, que continua a fazer uma segunda fase do campeonato 100% exemplar, tendo vencido desta vez o Belenenses em Pontessor por 86 a 68, uma capicua. O Elétrico está imparável nesta fase, espero que no próximo fim de semana não. Os destaques deste jogo foram como melhores marcadores pelo Elétrico Caio Oliveira com 17 pontos, pelo lado da equipa lisboeta e melhor marcador do desafio Diogo Correia com 19 pontos. Como destaques individuais, tivemos o já referido Caio Oliveira com um duplo-duplo, os referidos 17 pontos, a que juntou 10 ressaltos, uma assistência, 2 desarmes de lançamento e 28 pontos de valorização, cotando-se como o melhor jogador do desafio. Após esta jornada, em que houve 3 resultados menos positivos para as cores ginasistas, um foi, como é lógico, a derrota sofrida na Maia, o outro foi a derrota sofrida pelo Sampaense em casa às mãos do Benfica Sub-23, o que no entanto foi bastante benéfico para as cores do Elétrico, e finalmente a derrota
e sobretudo a derrota sofrida pela Académica em casa às mãos do Barreirense, o que veio tornar a posição do ginásio muito periclitante. Portanto, após esta jornada, a classificação ficou assim ordenada. Na Zona Norte, a Académica mantém-se em primeiro com 19 pontos, seguida por Maia Basket e Elétrico com 17, embora o Maia Basket tenha menos um jogo, sendo que em último está o Sampaense com 16 pontos. Na Zona Sul, o Belenenses está em primeiro com 16 pontos, seguido por Ginásio e Barreirense com 15, e em último está o Benfica Sub-23 com 14 pontos e menos um jogo. Tudo muito ainda por decidir, quer numa zona, quer noutra. No entanto, e aqui estou a referir-me especificamente aos dois clubes que eu sigo, o Ginásio no Sul e o Elétrico no Norte, devem-se lembrar que, como se diz na minha terra, até ao lavar dos cestos é vindima e nada está perdido. Vai ser preciso lutar até ao fim, com toda a certeza, mas as recompensas vão ser boas, garantidamente. Viramos agora as nossas atenções para a primeira divisão nacional, começando pela parte masculina. No grupo de promoção Sul, o Farense recebeu e bateu a Física de Torres Vedras por 63-70, num jogo sem história, onde o único fator de registro foi o facto de, finalmente, ao fim de muito tempo, o Farense poder ter apresentado a equipa completa. Com o regresso bastante saudado de Carlos Zaffe, que regressou depois de uma longuíssima paragem, e de Gonçalo Moraes, que se tinha ficado fora nos últimos encontros. Regressos esses bastante importantes para enfrentar as batalhas que se avizinham. Os destaques deste jogo foram, como melhor marcador e jogador, Marcos Terry, do Farense, com os seguintes números: 34 pontos, 4 ressaltos, 2 assistências, 3 roubos de bola e 36 pontos de valorização. Pelo lado da equipa forasteira, o destaque foi para José Salvador, com 16 pontos, 4 ressaltos, 1 assistência e 18 pontos de valorização. No outro jogo deste grupo, o Imortal Sub-23 recebeu e bateu o Paço de Arcos Clube por 88-62, num jogo onde pôde contar com a equipa completa, incluindo Jonathan Silva e Filipe Gueuert, que tinham estado no jogo de Guimarães com a equipa principal. Sendo de salientar, por ser de inteira justiça, o Jonathan, que jogou 11 minutos e 45 no jogo de Sub-23, depois de ter atuado 14 minutos e 37 em Guimarães. Grande temporada está a fazer este jovem jogador. Os destaques deste jogo foram, pela parte da equipa de Albufeira, Filipe Gueuert, melhor marcador e jogador do desafio, com 22 pontos, 8 ressaltos, 4 assistências, 1 roubo de bola, 1 desarme de lançamento e 24 pontos de valorização. Pelo lado da equipa visitante, o destaque foi para Helder Neto, com 19 pontos, 7 ressaltos, 2 assistências, 5 roubos de bola e 20 pontos de valorização. Após esta jornada, a classificação está assim definida. Em primeiro lugar, o Clube de Basquete de Queluz e o Farense com 19 pontos cada. Segue-se o Imortal Sub-23 com 17 pontos e o Clube de Basquete da Chamusca com 16 pontos. Estes, os lugares de acesso ao play-off. Depois, vem a Física de Torres Vedras com 14 pontos, o Paço de Arcos Clube com 13, o Scalipos com 12 e, finalmente, o Montijo Basket com 10 pontos. Atenção que no próximo fim de semana vamos ter jogo grande, pois o Clube de Basquete de Queluz vem até Albufeira jogar contra o Imortal Sub-23 num jogo que vai fazer faísca. Tendo em atenção ainda por cima que o Imortal Sub-23 na primeira parte da temporada foi ganhar a casa do Queluz. E este jogo pode ajudar a definir os lugares cimeiros do grupo. Embora eu continue a achar que os clubes que vão disputar os playoffs estão apurados, agora falta fazer a arrumação entre eles até para definir quem vai jogar com quem nesses jogos. No grupo de manutenção sul, o CBA vai fazendo a sua travessia calmamente e desta vez a vítima foi o Atlético de Portugal, que recebeu e perdeu frente à Turma Algarvia por 84-94. Os destaques deste jogo foram para o Hugo Aurélio, do Atlético, com 35 pontos, 4 ressaltos, 3 assistências, 1 roubo de bola e 34 pontos de valorização. Enquanto, pelo lado da equipa Algarvia, o destaque foi para António Peacock, considerado o melhor jogador de desafio, com um duplo-duplo, e igualmente com 35 pontos, 21 ressaltos, 2 assistências, 1 desarme de lançamento e 48 pontos de valorização. Na classificação, o CBA continua a passear a sua superioridade, estando em primeiro lugar já com 3 pontos de avanço sobre o segundo, o Basket Almada. Nos lugares de descida, a situação ainda está muito indefinida, pois para já quem ocupa essas posições é o Atlético de Moscavide, está virtualmente condenado a descer com 11 pontos e menos um jogo, e o Hangar Basket com 13 pontos e igualmente com menos um jogo.
que, dependendo do resultado dessa partida, pode alcançar ou ultrapassar o Atlético de Portugal e a Academia do Lumiar, que estão com 14 pontos. Portanto, muito ainda está por decidir neste grupo. Vamos falar agora da primeira divisão feminina, grupo de promoção, onde as nossas duas representantes foram até ao norte e conseguiram resultados diferentes. André de Rezende foi até Barcelos jogar contra o Basket de Barcelos e averou uma derrota por 95-88, num jogo muito equilibrado, com uma pontuação bastante alta, e onde a equipa da casa só no último período é que conseguiu quebrar a resistência das jogadoras eiborenses. Os destaques deste jogo foram para Rebecca Taylor, melhor marcadora e jogadora mais valiosa do desafio, portanto jogadora do Basket de Barcelos. Conseguiu um brilhante duplo-duplo com os seguintes números: 48 pontos marcados, 26 saltos, 3 assistências, 1 roubo de bola e uns fantásticos 76 pontos de valorização. Pelas alentejanas, o destaque foi para Lanai Rodney, igualmente com uns números brilhantes: 41 pontos marcados, 3 ressaltos, 1 assistência, 1 roubo de bola e 43 pontos de valorização, mas que não chegaram para conduzir a sua equipa à vitória. No outro jogo, o Ferragudo foi até a casa do Clip Teams, segundo classificado, e num jogo de nervos, nem sempre bem jogado, conseguiu impor-se por 43-48, cimentando a sua posição de líder na classificação. Os destaques deste jogo foram para Maria Marinho, melhor marcadora do desafio com 16 pontos, enquanto que na equipa algarvia a melhor marcadora foi Vitória Pacheco com 15 pontos. Como melhor jogadora foi eleita Chervel Cox de Ferragudo com um duplo-duplo, 10 pontos, 18 ressaltos, 3 roubos de bola, 1 desarme de lançamento e 20 pontos de valorização. Pela equipa da casa, a melhor jogadora foi a já citada Maria Marinho, com os já falados 16 pontos, a que juntou 9 ressaltos, 1 assistência, 1 roubo de bola, 1 desarme de lançamento e 18 pontos de valorização. Após esta jornada, a classificação ficou assim ordenada. Em primeiro lugar, o Ferragudo com 18 pontos. Depois seguem 4 equipas empatadas com 16 pontos: o Basket de Barcelos, o Clip Teams, o Sporting Clube Coimbrões e a São Joanense. A seguir temos a André de Rezende com 14 pontos, seguido da Quinta dos Lombos Sub-22 e por último o CIMEC. Muita luta ainda para definir as 4 equipas que vão disputar os playoffs. Embora eu acho que a luta se vai decidir a partir da classificação da André de Rezende. Portanto, esta já vai estar fora da discussão. Passamos agora para a segunda divisão e vamos começar com a segunda divisão feminina, segunda fase Sul B, onde a equipa do Farense executou o terceiro jogo fora de casa, fechando esta série com um resultado muito positivo, pois foi até Paço de Arcos vencer a equipa local por 80-84, em mais um grande jogo de basquete das jogadoras algarvias. Na classificação, e ao contrário do que eu pensava, o PNB Louros não vacilou na recepção ao Gdema, tendo vencido por 59-56, mantendo o primeiro lugar na classificação, que ficou assim ordenada. Em primeiro, o já falado PNB Louros, com 10 pontos, seguido por Sporting Farense com 9, o Gdema com 8, Paço de Arcos Clube com 7, o Odivelas Basket com 6 e, finalmente, o Clube Nacional de Natação com 5 pontos. Na próxima jornada, finalmente, o Farense vai voltar a jogar em casa, recebendo o Odivelas Basket, num jogo que eu acredito que vai servir principalmente para os adeptos locais festejarem o grande campeonato que esta equipa tem estado a fazer, com uma vitória pelo meio, como é lógico. E deixando as raparigas, vamos agora até ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina, segunda fase, Zona Sul A, onde o ginásio Sub-23 recebeu a equipa que lhe fazia companhia como lanterna vermelha na classificação, os Unidos do Tortozendo, e não conseguiu, perante o seu público, festejar a primeira vitória nesta fase, sendo derrotada por 59-61. Vamos então, mais uma vez, ouvir como o técnico Bruno Henriques calculizou a derrota para as redes sociais do clube. Jogo muito equilibrado, com várias alternâncias no marcador. A primeira parte foi jogada sobre a toada da parada e resposta num registro mais lutado que bem jogado. A nossa equipa superiorizou-se nas percentagens de lançamento, mas perdeu a luta nas tabelas, o que permitiu aos forasteiros algumas bolas extras e assim terminar à frente. Na segunda parte, o registro foi semelhante, chegámos às posses de bola finais com todas as hipóteses de lugar à vitória, mas não fomos capazes de marcar dentro do minuto final.
Com isso, ainda não foi desta que garantimos a primeira vitória nesta fase da competição. No entanto, digo eu, não há problema, fica para a próxima. E vamos agora analisar os destaques deste jogo. Como melhores marcadores foram, pelo lado ginasista, Miguel Pina, melhor marcador do desafio, com 21 pontos. Enquanto pelo lado dos Unidos, o melhor marcador foi Geoffrey Spencer, com 16 pontos. Geoffrey Spencer, que foi considerado o melhor jogador do desafio com os seguintes números: um duplo-duplo, os ditos 16 pontos, a que juntou 12 ressaltos, uma assistência, 2 roubos de bola e 17 pontos de valorização. Pelo lado da equipa da casa, o melhor jogador foi João Serra, com 13 pontos, 2 ressaltos, 7 assistências, 2 roubos de bola e 12 pontos de valorização. Na classificação deste grupo, em primeiro lugar segue o Seixal, enquanto o ginásio se mantém no sexto e último lugar com 4 pontos. Na segunda fase, Zona Sul B, da segunda divisão, aconteceram os resultados que reputo mais surpreendentes e que foram, em primeiro lugar, a derrota do líder desta série, a ABA, às mãos do Sporting Sub-23 por 55-51. Depois, a derrota da equipa de André de Rezende perante o seu público às mãos da grande sensação desta competição, a equipa do Portimonense Sub-23 por 64-80, num jogo onde a equipa da casa apenas conseguiu vencer o primeiro quarto, sendo derrotada nos restantes 3. Os destaques deste jogo foram para Carlos Valente, como melhor marcador da equipa da casa, com 21 pontos, e para Diogo Costa, dos Algarvios, com 25 pontos. Como jogador mais valioso do desafio foi eleito Tiago Pereira, da André de Rezende, com um duplo-duplo, 19 pontos, 3 ressaltos, um desarme de lançamento e 29 pontos de valorização. Pela equipa do Portimonense, o melhor jogador foi o já falado Diogo Costa, com os ditos 25 pontos, mais 6 ressaltos, um roubo de bola e 23 pontos de valorização. Na classificação, e após esta jornada, a ABA ainda se mantém no topo com 9 pontos, sendo agora perseguida pelo Sporting Sub-23 e Portimonense Sub-23 com 8 pontos. A demonstrar que o futuro é mesmo dos jovens, e seguindo-se o Barreirense e a Sub-23 e André de Rezende com 7 pontos. Finalmente, o Carnito Clube está com 6 pontos. E, do meu ponto de vista, era muito interessante as equipas de jovens conseguirem meter o projeto do professor João Rocha em apuros. Nós cá estaremos para ver. Finalmente, para terminarmos esta vista de olhos pelas equipas séniores do sul do país, resta-me falar da Taça Nacional de Séniores Masculinos, onde foram realizados 2 jogos. No Ferragudo, a ACD Ferragudo recebeu e venceu o Cabo Grândola por 68-65. Enquanto em Faro, os bonjoneses receberam e foram derrotados pelo Atlético de Reguengos por 57-76. Num jogo onde os jogadores farenses conseguiram aguentar a melhor capacidade dos jogadores alentejanos durante a primeira parte, vindo a sussurrar no segundo tempo. Na classificação desta competição, o Atlético de Reguengos chega em primeiro com 4 pontos, seguido pelos bonjoneses e o Ferragudo com 3. Depois seguem Cabo Grândola e Salesianos com 1 ponto de cada. Em termos nacionais, estamos conversados, nós vamos ficar por aqui. Amanhã há mais com 2 sextos de conversa com o convidado do Alentejo, o Gil Porto, do Atlético Clube de Montemor, um elemento de uma família que muito tem dado ao basquete e que, pelos vistos, já tem novos elementos na calha. Eu aconselho absolutamente a não perderem esta conversa. Igualmente a não perderem é hoje, a partir das 19 horas no pavilhão de Albufeira, o jogo da Liga Betclic entre o Imortal e o Jogueira. Vamos todos puxar pela equipa algarvia. Agora sim, até amanhã e já sabem, grandes jogos de basquete.